Olá, alunos do SED. Quem fala com vocês é o professor Herbert Dantas, de Geografia. Essa semana a gente vai corrigir alguns exercícios que eu deixei para vocês nas últimas semanas, em PDF. E no finalzinho a gente vai deixar os exercícios para vocês fazerem em casa do livro, tá bom? Então, qualquer momento que vocês quiserem pausar, se vocês quiserem copiar alguma coisa, quiserem corrigir alguma alternativa incorreta ou correta, vocês podem pausar o vídeo e fazê-lo, né? Ou seguir aqui diretão. Quando quiser copiar alguma coisa, você pausa o vídeo e faz, certo? Vamos lá então, primeira semana. Capítulo 3, Desenvolvimento e Desigualdades entre os Países, parte 1. A imagem abaixo demonstra a principal divisão regional da desigualdade norte e sul. Seguir para responder as questões a seguir. Então a imagem demonstra os países mais pobres do mundo de vermelho e os mais ricos de azul. Certo? Primeira questão. Como as desigualdades se estabeleceram no mundo? Devido às características de acúmulo de riqueza do capitalismo, seu desenvolvimento causa o avanço das desigualdades, pessoal. Então tem que lembrar que o capitalismo é a diferença, né? O principal objetivo do capitalismo é o acúmulo do capital, dos recursos, né, financeiros e humanos e todos mais. Né? Então, para países ficarem muito ricos, outros têm que ficar muito pobres. Né? Isso aconteceu na história do mundo. Então, esse é o acúmulo do capital, o lucro. Segunda, qual é o objetivo dos indicadores sociais? Resposta: é classificar os países desenvolvidos e subdesenvolvidos e assim verificar a desigualdade no mundo para estudá-la e diminuí-la. Né? Pelo menos é isso que eles dizem. Terceira, o que é o IDH? Quem utiliza o IDH? O IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é utilizado pela ONU, Organização das Nações Unidas, certo, pessoal? Então eles criaram isso para poder verificar qual país do mundo era mais rico, qual era mais pobre, se vocês poderiam fazer alguma coisa ou não. Né? Quarta, quais são as principais variáveis que o IDH verifica? Como é medido o IDH? Então vamos lá a resposta. As três variáveis são a saúde, educação e renda per capita, que é ou seja, o PIB, né? Produto Interno Bruto distribuído para a população. Né? Então, se a riqueza toda a riqueza do país é distribuída para a população. Né? Então, para o país ser desenvolvido no capitalismo, no caso, né? Ele tem que ter saúde alta, educação alta, né? E renda distribuída para a população alta. Né? O IDH varia de 0 a 1, é um número decimal. Né? Quanto mais próximo do 0, o país é menos desenvolvido. Quanto mais próximo do 1, o país é mais desenvolvido. Né, pessoal? Então, se um país tem 0,300, ele é um país pobre. Se tem um IDH 0,900, ele é um país rico. Quinta, marca alternativa abaixo que não possui relação com os países que tiveram seu desenvolvimento medido pelo IDH. Né? Letra A, países desenvolvidos, né? São os países que têm um DH alto. Países desenvolvidos, os países que têm um DH baixo. Países emergentes, pessoal, países que têm um IDH médio. Né? Letra D, país surgente não tem nada a ver com o IDH, então se marca a letra D. Né? Não tem nada a ver com o IDH, com a medição dele. Sexta, o que é o grupo de países entre os emergentes que mais possui recursos e economia para se tornarem desenvolvidos, né? Aqueles medianos que podem ser desenvolvidos. É o G20? Não, pessoal, o G20 tem países tanto ricos e medianos, então não pode ser o G20. O G8, não, são os mais ricos, mais poderosos. Né? BRICS são eles, Brasil, Rússia, Índia e China, e África do Sul, né? São os países que têm mais potencial para se tornarem desenvolvidos no mundo, certo? D, ONU, não, a ONU tem vários países, tanto ricos quanto pobres, então não é ela. Vamos lá, sétima. O que os países do G8 têm em comum? Né? São os países que são mais desenvolvidos no capitalismo e possuem mais poder econômico, né? Com exceção da Rússia, que possui apenas poder militar, né, pessoal? Então, na verdade, seria o G7, que são os países mais ricos do mundo, né? Mas a Rússia, porque a Rússia tem voz nesse G8, né, no G7? Porque ela tem o poder militar, as bombas atômicas que ela herdou da União Soviética, lá no período da Guerra Fria, certo? Então isso encerra a primeira semana, vamos à segunda semana, né? Capítulo 3, parte 2. Primeira, cite o que significa as siglas abaixo, né? Explique os objetivos do órgão, programa ou índice que representa a sigla. Letra A, a ONU, né, pessoal? A resposta: a Organização das Nações Unidas, é o que significa aquela sigla, né? Tem como objetivo promover a paz no mundo. Porém, os países que a controlam, G8,
a utilizam em benefício econômico próprio, né? Então a ONU tem os países mais ricos e pobres juntos, mas quem controla na verdade é o G8, né? Eles vão utilizar o poder da ONU para o benefício próprio. Letra B, IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, né? O principal indicador que verifica se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido no capitalismo. Letra C, PNUD. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, promove relatórios e estudos sobre os desenvolvimentos humanos pelo mundo, também promovendo projetos para melhorar a situação dos países pobres, né? E pelo menos ele tenta. Segunda, explique por que é o interesse dos países desenvolvidos que os países subdesenvolvidos continuem pobres, né? Os países ricos necessitam da matéria-prima dos países pobres porque não possuem ou já esgotaram ou não querem gastar as suas, né? Então, pessoal, os países ricos produzem produtos industrializados, né, cheios de tecnologia, mas que dependem de matéria-prima. Como eles não querem produzir essas matérias-primas porque é barato vendê-las, né? Eles compram dos países pobres. Se eles ficarem ricos, né, que eles vão, de onde eles vão tirar essas matérias-primas, pessoal, né? De lugar nenhum. Eles vão ficar pobres. Então, para isso é necessário, eles têm que manter essa relação de países ricos e países pobres, senão eles vão ficar pobres. Terceira, cite 2 motivos históricos para os países desenvolvidos possuírem IDH elevado, né? Então, por que países ricos são ricos? Primeiro, o seu desenvolvimento no capitalismo e a exploração histórica de outros países foi maior, né? Então, os países que são ricos, eles exploraram outros países antes para poder ficarem ricos, né? Historicamente falando, principalmente os europeus. E segundo, temos os Estados Unidos, Canadá e Austrália, que foram colônias de ocupação e não foram exploradas, né? Então, Estados Unidos, Canadá e Austrália foram ocupadas por europeus, né, como se fosse sua terra original. Então não sofreu exploração como Brasil, África, né, outros países assim. Por isso que eles hoje em dia são ricos, mesmo não sendo sendo metrópoles das colônias. Quarta, explica o principal motivo dos países desenvolvidos terem IDH baixo, né? Os países do norte exploraram as riquezas e a população dos países pobres em diferentes períodos históricos e diferentes fases do capitalismo, né? Então, sempre esses países do norte, né, europeus, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, vão manter uma relação de exploração com esses países que são do sul, mais pobres, né? De várias maneiras, né? A colonização, falei para vocês, imperialismo, hoje em dia o capitalismo, né? Sempre tem uma forma de manter essa exploração. Por isso que eles continuam pobres. Quinta, em alguns países desenvolvidos são não colonizados, outros não foram colônias de exploração. Marque países abaixo que não foi colônia de povoamento, né? Então, tá ali em cima para vocês verem, né? Estados Unidos, Canadá e Austrália foram países que colonizaram outros países, ou que não sofreram colonização. Eram colônias, não sofreram colonização de exploração, assim, de povoamento, né? E o Japão nunca foi colônia, né? Foi dominado um pouquinho pela Inglaterra, mas nunca foi colônia dela diretamente. Sempre conseguiu manter sua soberania. Sexta, marque o país abaixo que possui um valor de DH abaixo de 0,500. E é um país desenvolvido e pobre, pessoal. É fácil. Dinamarca é um país muito desenvolvido, europeu. Singapura é um país asiático também muito desenvolvido. O Brasil tem DH mediano, não é abaixo de 500, é acima de 700, ou quase isso, né? Baixou um pouquinho mais para 600 e pouco. E a Eritreia, pessoal, um país africano muito pobre. A Eritreia é um país dos países mais pobres do mundo, né? Está os 10 mais pobres do mundo. Então tem um DH bem baixo, com certeza abaixo de 500, abaixo de 300 com certeza também. Certo? Então é isso. Vamos à terceira semana. Agora com outro tema, capítulo 4, da geopolítica do pós-guerra, a globalização, parte 1, que é a Guerra Fria. Né? Primeiro, cite os 2 principais motivos para os Estados Unidos e a União Soviética se tornarem os principais potências mundiais após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945. Né? Primeiro motivo, os 2 países não foram um campo de batalha com o resto das potências europeias, né? E não ficaram destruídos, certo? Então, como eles não foram campo de batalha, né, não tiveram que gastar dinheiro reconstruindo seus países, né? Pelo contrário, eles emprestaram dinheiro para os outros países reconstruírem suas construções que foram destruídas na guerra. Segundo, eles possuem grande força militar, né? Possuíam força militar, as bombas atômicas criadas nesses países, certo? Segunda, a disputa pelo poder mundial entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista tiveram 2 principais nomes. Explica os significados de cada um, né? Então, o primeiro nome da disputa, letra A, mundo bipolar. Por que esse nome? Havia 2 potências e todos os países do mundo deveriam se aliar a um dos 2 países, né? E seus sistemas socioeconômicos. Então, bipolar, 2 polos, 2 pontos de poder. Então, ou era
Estados Unidos ou era a União Soviética. Se você não fosse um dos dois, você estaria fadado à derrota. Letra B. O que significa a Guerra Fria? A disputa social, econômica, política e militar entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Ficou conhecida como Guerra Fria, pois não houve conflito direto entre as duas superpotências. Então, fria porque não houve calor da batalha, né, entre essas duas potências. Porque se houvesse, o mundo sofreria com o holocausto nuclear. Terceira, um monumento construído da Alemanha que foi símbolo da Guerra Fria. Sua queda simbolizou o fim da disputa e do mundo bipolar. Né? O parágrafo acima se refere a letra A, a cortina de ferro? Não, pessoal, a cortina de ferro era a fronteira criada, né, entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Um lado dos Estados Unidos e outro lado da União Soviética. Letra B, zonas de influência. Não, pessoal, zona de influência era qualquer país, né, que se aliasse a uma das potências. Letra C, bombas atômicas, nada a ver. Né? Letra D, ao Muro de Berlim, pessoal. Né? O Muro de Berlim foi construído na cidade de Berlim, capital da Alemanha, dividiu a Alemanha em dois, dividiu a Europa em dois, dividiu o mundo em dois. Né? Quando a União Soviética não conseguiu mais manter o seu lado do Muro de Berlim, né, acabou a Guerra Fria, quando ele foi derrubado, em 91. 4. Explique pelo menos uma das formas que os Estados Unidos e a União Soviética disputaram o poder durante o período da Guerra Fria. Vamos lá então. Uma delas era a disputa das chamadas zonas de influência, onde os outros países deveriam adotar seus respectivos sistemas econômicos, né? Essa é uma delas, são 4. A outra aqui, pessoal, para dar mais um exemplo, era o corredor armamentista, né? Aquele que tivesse as melhores armas, né, tinha uma vantagem sobre o outro. Né? Também tinha a corrida aeroespacial e a propaganda que eles faziam também. Né? 4 formas de disputa. Quinta, marque a única alternativa incorreta acerca do período da Guerra Fria. Né? Letra A. Os sistemas sociais dos Estados Unidos capitalistas e União Soviética socialismo eram opostos em ideias, né? Em ideais. Né? Corretamente, pessoal. Eram todos os sistemas opostos. O socialismo era uma resposta ao contrária ao capitalismo e queria substituí-lo. Letra B. O holocausto nuclear era o maior medo da população desse período. Isso, pessoal, as pessoas tinham medo de que Estados Unidos e União Soviética começassem a uma guerra de bombas atômicas e o mundo não aguentasse e explodisse totalmente. Letra D. A corrida armamentista fez parte da disputa da Guerra Fria. Correto, acabei de falar isso para vocês na questão anterior. Letra C. O pior conflito entre União Soviética e Estados Unidos ocorreu na Coreia. Pessoal, incorreto, pessoal. Tá? Esse conflito não foi entre os dois países, não foi diretamente. Né? Lembra-se que a Guerra Fria não houve conflito direto. Né? Foi uma guerra que eles, claro, influenciaram na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, né? Mas não se meteram pessoalmente. Tá bom? Então, pessoal, vou acabar por aqui, mas antes pedir para vocês realizarem as atividades do livro nos dias de hoje. Geografia, 8º ano, não é sexta, tá? Tem um erro aí. Páginas 82, 83, 84, 85, tá, pessoal? Faça exercícios aí. Na semana que vem a gente se encontra novamente para corrigir esses exercícios que eu pedi para vocês fazerem nessa semana, tá? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula de geografia.